Glória a Deus, meus irmãos. Estamos hoje, então, encerrando a nossa série de mensagens, famílias que fazem discípulos. Esta é a nossa série, a maior série que a gente já pregou aqui esse ano, 7 mensagens, né? Essa é a 7ª mensagem. Eu queria que você ficasse muito atento e eu espero que você tenha aproveitado cada uma delas, porque cada uma delas trouxe um detalhe muito importante. Eu fui muito edificado por cada uma dessas mensagens, e eu espero de coração que você também tenha sido edificado e que você possa a cada dia crescer. Meu irmão, se eu te perguntasse hoje qual é a coisa mais importante que a igreja pode fazer, o que você diria? Qual é a coisa mais importante que a igreja poderia fazer? Quem se arrisca aí? Alguém se arrisca? Levar o evangelho, legal. Mais alguém? Mais alguma outra coisa? O que mais que a igreja poderia fazer? Interceder, ótimo. Interceder. O que mais? Alguém tem alguma outra ideia? O que a igreja poderia... qual a coisa mais importante que a igreja poderia fazer? Discípulos. Olha, pegando um gancho aí na série, né? Ó, o lado direito está ganhando do lado esquerdo, tá? Já foram 3 respostas do lado esquerdo aqui, ó. O lado direito não respondeu nada ainda. Mas eu queria saber... Todas as respostas estão corretas, excelentes. Mas talvez exista uma outra pergunta que nós precisamos responder, que vai casar com aquilo que a gente quer meditar nessa noite, que seria como que tudo isso foi falado interceder, foi falado fazer discípulo, foi falado evangelizar, como que tudo isso continuará existindo na vida da igreja daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos. Como que tudo isso, que é importante, faz parte da vida da igreja, poderá continuar existindo depois de décadas de vida? Como que a igreja vai conseguir permanecer saudável? Como que a igreja, como que o evangelho vai continuar avançando? Como que novas pessoas vão conhecer Jesus? Como que outras famílias vão permanecer firmes no evangelho, na caminhada da igreja? Como que novos líderes vão surgir ao longo desses anos? A Bíblia nos responde de uma maneira muito simples: fazendo discípulos. Como que tudo isso vai se perpetuar? Fazendo discípulos. Porque tudo aquilo que a gente valoriza na vida da igreja depende do discipulado. Sabia disso? Tudo aquilo que você acha importante na vida da igreja depende do discipulado. Porque uma igreja que não faz discípulos, ela pode até sobreviver por um tempo. Pode continuar atuando na cidade onde ela está. Porém, dificilmente ela permanecerá saudável. Dificilmente
para não dizer quase impossível, ela permanecerá uma igreja saudável. Talvez essa seja a razão pela qual Jesus, antes de subir aos céus, ele não chegou para os discípulos e disse: vão e façam eventos, vão e construam prédios, vão e, enfim, criem programas. Mas antes de subir, o que ele fala? Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. E é exatamente o que a gente encontra em Atos 2. Eu queria que nós lêssemos esse texto, Atos 2, a partir ali do verso 42, que diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui a gente não tem apenas uma igreja reunida, mas uma igreja vivendo o discipulado. Repito, aqui a gente não tem apenas uma igreja reunida, mas uma igreja vivendo o discipulado. Atos 2, ele não começa aqui nesse verso 42. Ele não começa aqui, mas na verdade ele começa lá no Pentecostes. Lembra? O Espírito é derramado sobre a igreja, todos são cheios do Espírito Santo, Pedro prega e mais de 3.000 pessoas se convertem, são alcançadas. Você já parou para pensar o que aconteceu com essas 3.000 pessoas? 3.000 pessoas se convertem. E aí? A Bíblia não dá detalhes, né? Sobre esses 3.000. Mas são os 3.000 que começam a formar a igreja. Porque converter pessoas nunca foi o plano final. Jesus não mandou apenas evangelizar. Jesus mandou fazer discípulos. E é exatamente aqui, no nosso texto, que Lucas passa a mostrar, né? Esse texto aqui é uma fotografia da igreja sendo formada. Não uma igreja perfeita, porque daí você vai ver lá na frente, Paulo escrevendo, né, para as igrejas, que na verdade são esses 3.000 aqui que se espalharam. São os 3.000 que se converteram, começaram a fazer parte da igreja e se espalharam. Na dispersão, quem você acha que se espalhou por aí? São aqueles que se converteram e começaram a caminhar como igreja. Jesus chama uma igreja para ser discipulada, para caminhar. E os discípulos começam a fazer exatamente isso com esses que se converteram. E a grande lição que nós vemos aqui, a primeira lição que nós enxergamos é que o discipulado produz fome pela palavra. Ele começa dizendo, eles se dedicavam, em outras versões diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Então o discipulado ele produz fome pela palavra. Então a primeira marca da igreja aqui não é estrutura,
não é a sua estrutura física, não é a sua influência, não é o seu crescimento, mas a palavra de Deus como fonte de vida. E eles se dedicavam, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles tinham o conhecimento de um Jesus que transformou a vida deles, e eles entregam a vida para Jesus, e eles se convertem, só que não acaba aí. Eles começam a desejar a palavra, e aí começa esse discipulado. E aí que os discípulos, então, os apóstolos, começam a trabalhar com essas pessoas convertidas, e a igreja, então, vai se formando. Perceba que Lucas, ele não diz que eles ouviam ocasionalmente, dominicalmente, mas ele diz que eles perseveravam. Sabe o que é perseverar? Ele dá sentido de continuidade, de todos os dias. Quem já fez regime aí, né? Eu nunca fiz, não precisa nem falar, né? Mas quem levou a sério um regime, precisou ser o quê? Perseverante, né? Uma vez por semana? Não. Todos os dias, né? Cortar a Coca-Cola, cortar o doce, consertar a dieta. Precisa ser perseverante, precisa ser constante, é todo dia. E essa igreja, então, era perseverante. Era todos os dias buscando conhecer os ensinos dos apóstolos. Ou seja, eles tiveram a experiência de conversão e agora eles perseveravam porque eles queriam conhecer mais. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Então o discipulado, ele produz essa fome. E a palavra, então, a gente vê aqui que ela ocupava o centro da vida deles. E daí isso conecta com essa série, né? Se nós lembrarmos, né, de João 15, lembra? Permanecer em Cristo produz fruto. Ninguém permanece em Cristo sem a exposição à palavra de Deus. Ninguém permanece em Cristo se não buscar a palavra de Deus. No caso do texto lá, perseveravam todos os dias. Permanecer é algo constante. A gente aprendeu que os discípulos, eles amadurecem quando aprendem a ouvir a voz de Deus. E quando que a gente ouve a voz de Deus? Eu sempre dou aquele exemplo, né? A gente não está ouvindo o que as crianças estão falando lá. Eu, pelo menos daqui, não estou ouvindo, porque eu estou longe. Mas se eu me aproximar, chegar na escada, subir um pouquinho, eu vou começar a perceber a voz deles, daí eu vou entender. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu consigo perceber a sua voz, consigo perceber aquilo que Ele está falando. Então aqui existe essa verdade importante. A igreja nunca será mais forte do que o seu compromisso com a Escritura. A igreja nunca será mais forte que o seu compromisso com a Escritura. Quer que eu repita? A igreja nunca será mais forte que o seu compromisso com a Escritura. O que isso quer dizer, pastor? Que o seu compromisso em buscar a Deus por meio das Escrituras Sagradas, isso vai te trazer a maturidade e o crescimento necessário para você avançar e crescer na sua fé. Agora, se o meu compromisso com a Escritura, ela não é firme, ela não é constante, ela não é intencionalmente buscada, a sua força será totalmente contrária, né? Percebe? Discipulado
é a intenção de conhecer mais a Deus para fazê-lo conhecido. Conhecer a Deus para fazê-lo conhecido. Eu tenho um amigo chamado Juliano. Aí eu chego aqui e falo: Paulo, vem aqui, não precisa vir não. Paulo, vem aqui e fala do Juliano aqui para a igreja. Paulo vai parar. Eu falo assim: vou falar o quê? Não conheço o Juliano? Não conheço, eu vou falar o que dele? Não conheço. E aí? Como é que faz? Ele precisa conhecer esse meu amigo para poder falar dele, né? Fazer conhecido. A Pri passou um vídeo ontem, né? De uma amiga nossa. As mães que estavam aqui assistiram esse vídeo. É uma amiga nossa. Muitos depois pediram um vídeo, né? Para poder passar para outras pessoas. Para compartilhar com outras pessoas. Por quê? Uau, o testemunho dela foi impactante. Eu não conheço, mas passei a conhecer e agora eu vou fazê-la conhecida diante das pessoas. É exatamente isso. Eu quero conhecer mais a Deus para poder fazê-lo conhecido. Uau, esse Deus que tem transformado a minha vida, tem transformado a minha família, tem transformado os meus filhos, minha esposa, meu marido. Olha, eu preciso te contar a respeito dele. Eu preciso te contar a respeito dele. É exatamente isso. E a gente vive dias horríveis, né? Onde a gente tem opiniões abundantes, onde a gente tem muitas falas, muitos ensinos, porém uma escassez de verdade. A gente está na era aí onde a informação está à disposição de todo mundo, temos muito conteúdo, mas pouca profundidade. Muito entretenimento, mas pouco discipulado. Entendendo o sentido do discipulado, lembra? Que é um conhecer a Deus, você buscar crescer no conhecimento de Deus, que é isso que vai trazer a maturidade. Se nós temos pouco discipulado, a gente tem pouco crescimento. A gente está numa escassez de discípulos verdadeiros que perseveram na palavra. Eu não estou falando de discípulos perfeitos. Eu não estou falando de pessoas PhDs em teologia, em Bíblia. Mas eu estou falando de discípulos comprometidos em perseverar todos os dias na busca pela palavra do Senhor. Outra lição que nós trazemos aqui nesse verso é que discipulado produz relacionamentos verdadeiros. Ele diz assim, aí, se dedicavam à comunhão. A palavra comunhão aqui é profunda, porque ela significa não só uma amizade qualquer, ou vamos tomar um cafezinho ali, não, é mais profundo, significa compartilhar vida. Compartilhar vida, carregar fardos, caminhar juntos. É mais do que estar aqui numa reuniãozinha qualquer. Comunhão, comungar. Servir uns aos outros, sofrer juntos, celebrar juntos. Talvez um dos maiores problemas do nosso tempo não seja falta de informação, mas seja um individualismo proposital, onde as pessoas preferem viver isoladas, e interessante, né? Cercada por conexões digitais, não é verdade? Quantos seguidores você tem? Dá um exemplo aqui que lembrei agora, né? Priscila compartilhou uma vez com a gente, né, que teve um evento da empresa dela, e ela tem um amigo, né? Então a Pri trabalha online, e conversa muito, né?
conversa muito ali, tal, pela internet, com esse amigo, tal, não sei o quê, papapá. E daí uma vez por ano eles têm um encontro em Curitiba, lá onde reúnem todos os funcionários, né? Agora presencial, para ter um tempo ali de confraternização, tal. Ah não, foi em São Paulo, né? Perdão, foi em São Paulo. E daí reuniu todo mundo e dela conheceu esse amigo, que conversava muita coisa pela internet. E diz que, e vocês conhecem a Priscila, né? Priscila fala pouco, né? Ela fala pouco, né? Meu Deus. Fala muito pela internet e pessoalmente fala mais ainda, né? E daí ela conhece essa pessoa e diz que quando ela conheceu essa pessoa, a pessoa era muda. Não muda de deficiência, mas ela não sabia se expressar. Olha que loucura. Pela internet, eu consigo me expressar, mas diante de uma outra pessoa, a pessoa trava. E ela não conseguia se relacionar. E a polícia chegou assim e falou: será que é a mesma pessoa? Será que é o mesmo? Cheio de conexões digitais, mas as pessoas vivem um individualismo. No tete-a-tete, no pessoal, as pessoas preferem não, vamos voltar pela internet, vamos conversar por lá. Mais ou menos assim. É o que a gente está vivendo hoje. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Infelizmente, né? A gente precisa entender que o Evangelho nos une a Cristo. E Cristo nos une uns aos outros. O Evangelho nos une a Cristo. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu o amo. Só que não fica por aí. Lembra que o Senhor nos formou, nos adotou, nos tornou filhos para que a gente pertencesse a uma família. Ele nos adotou e nos inseriu numa grande família. Então o Evangelho nos leva a Cristo e Cristo nos leva para as pessoas. Essa é o propósito. Discípulos não caminham sozinhos. Discípulos não caminham sozinhos, porque a maturidade espiritual raramente, para não dizer nunca, acontece no isolamento. Raramente, para não dizer nunca, acontece no isolamento. Ele acontece na convivência. Porque assim como ferro afia ferro, o irmão ao seu próximo. É na convivência que a gente cresce. É nos relacionamentos que nós avançamos, que nós crescemos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você respondendo, responda para você aí. Você tem amigos? Estou falando de amigos. Não são aqueles lá do Instagram, não, do Facebook. Estou falando de amigos. Nós precisamos de amigos reais. Nós precisamos de amigos verdadeiros. E quer um segredo? Conta para ninguém, tá? Eles não vão cair do céu. Você tem que ir atrás. E sabe quando você vai encontrar os amigos verdadeiros? Se relacionando. Só que a gente falou agora há pouco que a gente vive um tempo de individualismo, onde as pessoas não querem se relacionar e dão a desculpa de eu não quero me ferir. Nós precisamos sair da bolha e falar: Senhor Jesus, eu preciso ser moldado, e eu sou moldado na coletividade, eu sou moldado na convivência. Então nós precisamos ser intencionais e buscar amizades dentro da igreja, amizades fora da igreja. Precisamos, porque é isso que vai nos moldar,
É isso que vai lixar e fazer com que nós sejamos pessoas melhores, moldadas pelo Senhor, porque o Senhor vai colocar pessoas no nosso caminho que vão nos lixar. E glória a Deus por isso, que nós precisamos ser moldados. Nós precisamos ser moldados. Discipulado produz também dependência de Deus. O texto diz: ao partir do pão e as orações. Tudo em ordem, Isa? Ok, é que a gente está fazendo junto aqui então. Na igreja, a igreja primitiva, ela não dependia de estratégias. Ela vivia os relacionamentos, ela dependia de Deus, eles oravam juntos, eles caminhavam, adoravam juntos, eles lembravam juntos da obra de Cristo. Imagina um encontro. Se a gente pudesse, ser um mosquitinho e conseguisse voltar lá na igreja primitiva só para ver o que acontecia ali, Eu fico imaginando, não está na Bíblia não, mas eu fico imaginando eles reunidos ali, eles começando a conversar e os discípulos contando a respeito de Jesus. Olha, Jesus fez isso. Teve uma vez que ele estava andando lá, um cego começou a gritar e ele para e de repente cura aquele cego. E teve uma outra situação lá que a gente teve que passar por Samaria. A gente nem gosta de passar lá em Samaria, mas o mestre falou para a gente passar só porque ele queria se encontrar com uma mulher lá no poço. Fica imaginando eles contando para essas pessoas que se converteram aquilo que Jesus havia ensinado. Quando a gente fala de nós nos relacionarmos com pessoas, a gente está falando exatamente disso. De nós não pregarmos e ensinarmos. Vamos trabalhar hoje aqui, meu querido, sobre teologia sistemática. Senta aí, pega caderno, caneta, não é nada disso. Quando a gente fala de relacionamentos, preciso te contar. Preciso te contar o que Jesus fez na minha vida essa semana. Preciso te contar do livramento que aconteceu na minha vida essa semana. Cara, que precioso! E a pessoa vai olhar para você e vai começar: uau, esse Jesus aí é real, hein? Porque nossa, quanta coisa ele está fazendo na tua história, na tua vida, na tua família. Puxa, me fala mais desse Jesus. É isso. É isso. E às vezes o início dessa conversa nem tem Jesus na história. Nem tem Jesus na história. Mas Jesus coloca no teu caminho para você começar a estabelecer uma relação. E daí na relação, Jesus aparece na tua vida. E a gente falou disso, Então quando ele fala aqui do partido do pão, talvez tenha sim uma lembrança da ceia, mas a gente começa a imaginar em todos os momentos, em todas as refeições. Cristo, então, ele era o centro da relação ali era Cristo, era o motivo deles estarem ali. Não era por interesse, não era por afinidade, eles estavam ali unidos por causa da cruz. E isso continua sendo uma verdade hoje, porque a igreja é uma comunidade formada por pessoas diferentes, mas transformadas pelo mesmo Salvador. A igreja é uma comunidade formada por pessoas diferentes, mas transformadas pelo mesmo Salvador. É isso que nós precisamos entender. Porque o discipulado, ele traz crescimento à medida que a gente testemunha. O discipulado, ele acontece à medida que a gente começa a testemunhar. E o crescimento vem com esse testemunhar. O texto diz: e o Senhor lhes acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Perceba a ordem, meu querido. Primeiro a conversão, depois o discipulado, depois o crescimento. Parece que hoje em dia a gente inverteu A gente quer o crescimento primeiro.
Não temos que buscar estratégias para crescer. Vamos buscar aí a metodologia que está aí, que o pessoal está fazendo para fazer a igreja crescer. E a gente esquece que o crescimento não vem com estratégias. O crescimento vem com o discipulado. Porque a estratégia enche a igreja. Estratégia não traz maturidade. O que traz maturidade é discipulado. É busca pela palavra. É busca pela presença do Senhor. Isso confronta, a lógica moderna. A gente quer um crescimento rápido, mas Deus trabalha produzindo discípulos. Ele quer discípulos, porque o discípulo gera discípulo. O discípulo testemunha. A gente teve uma aula aqui, se não me engano, no ano passado, ou ano retrasado, agora já não me recordo. E a gente falou da comparação, de uma igreja que cresce com eventos e igreja que cresce com o discipulado, O evento é explosivo no momento, mas ele morre ali. O discipulado, ele é um crescimento mais lento, mais sólido, porque tem base. Porque tem base. A igreja primitiva, ela não crescia porque ela possuía recursos, muito pelo contrário, Mas ela crescia porque o evangelho podia ser visto na vida deles. Não havia amor ou havia amor? Havia, Havia amor entre eles. Havia serviço? Havia. Eles cuidavam uns dos outros. Havia comunhão? Com toda certeza. Havia transformação? Com certeza. E quando Cristo é visto, vidas são alcançadas. Quando Cristo é visto, vidas são alcançadas. Como eu disse no início, ao longo dessa série, nós falamos sobre o discipulado e aprendemos coisas valiosas. Só que esse aprendizado que a gente teve em cada uma das mensagens, eu te pergunto, o que a gente faz com tudo isso? O que você faz com tudo isso que você recebeu? Nesses 6, hoje 7 domingos, que você ouviu a respeito de discipulado. Porque conhecimento sem prática, ele produz apenas informação. Apenas informação, nada mais que isso. Você sabia que a faculdade não forma um profissional? Sabia disso ou não? Eu fiz 2 faculdades e eu descobri depois que eu terminei as 2 que eu não sabia nada. E foi na prática, no dia a dia, no desenvolver daquilo que eu aprendi. Agora nasceu o profissional. Agora nasceu o jornalista. Agora nasceu o pastor. Não é com o diploma na parede, mas é com a vivência. É com o dia a dia. É isso que transforma. O que a gente faz com todas essas informações? O discipulado exige resposta. O discipulado exige resposta. Talvez, meu irmão, minha irmã, Deus esteja chamando alguns hoje para começar a discipular alguém. Começar a caminhar com alguém. Sair da inércia e começar a caminhar com alguém. Eu me lembro de uma ilustração que foi feita lá em Maringá, lá na década de 1900 e bolinha, E a nossa igreja lá, ela fazia muito congresso, fazia congresso de adoração, fazia congresso de... Fazia não, eles fazem ainda. Fazia muito congresso de adoração, congresso de discipulado, congresso de missões, tinham muitas, E num dos congressos de discipulado, eu me lembro porque eu era muito jovem, bem jovem mesmo, e isso gravou na minha mente.
O pastor chegou e falou assim: eu quero que todos os líderes aqui fiquem em pé. Daí levantou, aquele monte de líder assim, Agora eu quero pedir para que os discípulos desses líderes, aquelas pessoas que caminham em discipulado com esses líderes, fiquem em pé. Permaneçam em pé, líderes, os líderes em pé. Aí levantou mais uma galera. Aí ele vai adiante, ele fala assim: agora eu queria que os discípulos dos líderes fiquem em pé. Ou seja, o discípulo do líder discipulava outro. Fiquem em pé. E mais uma multidão se levanta. Resumindo a história, praticamente a igreja inteira ficou em pé. Porque a igreja entendeu o que é discipulado. E discipulado é essa caminhada, é vida na vida, é eu crescer junto com você, é nós orarmos juntos e nós estarmos sempre juntos para a gente crescer juntos, porque o crescimento não é individual. O crescimento ele acontece em vida na vida. Se você ficar lá na sua casa estudando, sabe o que vai acontecer? Você vai estar cheio de conhecimento. Só isso. Nada mais. Uma árvore seca. Agora, quando você estuda, quando você busca a presença de Deus e você começa a compartilhar isso, você se torna uma árvore que começa a produzir frutos. E vai gerando frutos naturalmente. O discipulado faz isso. Então talvez Deus esteja te chamando, e chamando alguns para essa caminhada de discipulado. Caminhar com alguém. Talvez Deus esteja chamando outros para se deixar discipular. Tem muita gente na vida da igreja que não caminha com o outro, no sentido de discipular o outro, mas também não quer que caminhem com ele. Não quer ser discipulado. E novamente, meu irmão e minha irmã, discipulado não é livrinho. Qual que é a resposta 5? Qual que é a resposta 3? Não é. Você até usa, mas é diferente. Cara, o que essa pergunta 3 aqui mexe na tua vida? O que essa pergunta 6 aqui que você fez ainda? O que isso é na prática, na tua vivência? Eu tenho dificuldade, então vamos orar por isso? Então, eu tenho dificuldade nisso. Sério? Nossa, interessante, olha, nisso eu não tenho dificuldade, mas isso aqui tem sido difícil. Vamos orar juntos por isso? Olha o crescimento acontecendo. Olha o crescimento acontecendo, vida na vida. É isso que é discipulado. É isso que é discipulado. Talvez Deus esteja chamando famílias para colocar Cristo novamente no centro da sua casa. Lembrando do texto lá de Apocalipse que nós lemos e as pessoas entendem errado, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aí a gente fala: tá vendo, não crente? Viu? Se você abrir a porta do seu coração, Jesus vai entrar e mudar a sua vida. Não! A palavra lá é para a igreja. Vocês aí da igreja, eu não estou aí dentro. Eis que estou à porta e bato. Deixa eu entrar aí dentro da igreja. A palavra era para a igreja, não era para não crente não. Eu estou fora. Eu preciso entrar. Então talvez Deus esteja chamando alguns para trazer Cristo de volta para dentro de casa. Porque ele já está fora faz muito tempo. Está fora há muito tempo. Talvez Deus esteja chamando a nossa igreja para uma cultura mais profunda de discipulado. A gente não pode sair dessa série. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, antecipadamente, de tudo que eu já preguei nesses 2 anos e meio, e de tudo que eu ainda vou pregar até o fim do ano, não vai ter mensagem mais importante do que essa série.
Não existe mensagem mais importante do que essa série. Porque é o discipulado que vai trazer o crescimento. A gente não pode sair dessa série exatamente como a gente entrou. Não pode. Você precisa dizer isso para você. Olha, eu não posso continuar vivendo depois de tudo isso que eu ouvi. Agora nós descobrimos, né? O destino de toda a nossa jornada. Lembra que a gente caminhou durante esses 6, a gente ouviu sobre vem e segue-me. A gente aprendeu sobre a cruz, né? Que o discipulado requer carregar a cruz, renúncia. A gente aprendeu que a gente precisa permanecer. A gente aprendeu que a fé alcança a mesa da nossa casa. Lembra que a gente falou? Que o discipulado começa na nossa casa. A gente aprendeu que discípulos investem intencionalmente em outras pessoas. Talvez você vai ter que fazer coisas que você não gostaria de fazer, mas por você entender que você precisa investir na vida de pessoas, você vai começar a fazer. Até jogar bola, depois de anos parado. A gente precisa ser intencional. A gente aprendeu que Cristo precisa ser visto aonde? Nas nossas vidas. Mais do que nas suas falas, mais no seu discurso furado, mas na sua vida, no seu comportamento. Porque tudo isso, meu irmão, nunca foi apenas sobre você, sobre mim, sobre famílias isoladas. Tudo isso tem a ver sobre formar uma igreja. Quem tem acompanhado nossos estudos de quarta-feira tem ouvido bastante isso. Deus formando o seu povo. Uma igreja cheia de discípulos. Não cheia de membros, mas cheia de discípulos. Discípulos que amam Jesus. Discípulos que permanecem em Jesus. Discípulos que fazem outros discípulos. E eu quero que você, caminhando para o encerramento, eu quero que você grave essa frase. Eu até grifei aqui. Eu quero que você grave de tudo, tá? Se você não conseguir lembrar de nada, apesar que está tudo no YouTube lá, você pode assistir tudo de novo, quantas vezes quiser. Mas de tudo, se você tiver que gravar uma coisa, eu queria que você gravasse essa frase. O discipulado não é um ministério da igreja. O discipulado é a missão da igreja. De novo, discipulado não é um ministério da igreja. Discipulado é a missão da igreja. Se Jesus me chamou para fazer discípulos, quem Deus colocou no meu caminho para que eu caminhe ao lado dela? Porque uma conversa, ela pode mudar uma vida. Uma relação, 1 a 1, pode mudar uma vida. Mas essa vida mudada pode alcançar uma família. E uma família pode impactar uma geração. Percebe? Quantas famílias não foram salvas, não foram restauradas? E começou por uma pessoa. Uma pessoa que um dia conheceu Jesus. Uma pessoa que aprendeu a caminhar com Jesus. Aprendeu o relacionamento com Jesus. E essa pessoa está numa família e ela começa a testemunhar dentro da sua casa, da sua família. E isso transforma a sua família. E daí essa família transformada, uma família inteira muda toda uma geração, porque ela começa a testemunhar para os seus outros familiares, começa a testemunhar para as outras pessoas, e de repente tudo isso cresce.
Tudo isso toma uma proporção que você não faz ideia, mas começou com uma pessoa que diz: eis-me aqui. Uma pessoa que disse: estou aqui, eu quero fazer a vontade do Senhor. Uma igreja cheia de discípulos, meu irmão, pode transformar uma cidade. Pode transformar uma cidade. Que Deus faça isso na cidade de Castro. Mas para isso, nós precisamos de igrejas cheias de discípulos. Nós precisamos de uma igreja que se abre para fazer novos discípulos, que é intencional em tudo aquilo que ela faz, que decide crescer junto na caminhada, um a um. É assim que acontece. É assim que a transformação chega. Então, o meu desejo é que essa igreja seja cheia, não de membros, mas cheia de discípulos. Porque acredite, nós temos 30 membros aqui na igreja. Se nós tivermos 30 discípulos, essa cidade vai ser impactada. É algo que a gente precisa pensar. E talvez você diga assim: nossa, então a gente está feio, hein? Ai, meu Deus. Lembra que começa em uma pessoa? E adivinha quem é essa pessoa? Faz assim. Faz, tenha coragem. Você. Eu. O pessoal não fez, o pessoal está tudo com medo. A Ângela filha. A gente tem que ter coragem e falar assim, ó: começa comigo. Não com o pastor, não com o líder. Não, começa comigo. Lembra das palavras de Josué? E aqui eu quero encerrar. Josué no fim da carreira, já encerrando, já velhinho, já cansado, viu aquele povo fazer tudo errado quando estava Moisés no comando. Aí Moisés passa o bastão para ele, ele conduz o povo, e ele continua vendo o povo fazer um monte de besteira. E Josué já cansado, já idoso, ele chega para o povo e fala assim: ó, quer saber? Quer adorar outro Deus? Vai, adora, vai, pega todos os deuses aí. Os deuses pagãos, querem adorar ele? Adora, vai, faz se vocês quiserem. É como se ele dissesse assim: ó, cansei. Tudo que vocês precisavam saber, vocês já sabem. Tudo que vocês tinham que aprender, vocês já aprenderam. Quer fazer o jeitinho de vocês? Faz. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué diz: ó, se vocês quiserem fazer tudo errado, problema de vocês. Mas eu, a começar em mim, na minha casa, vamos servir ao Senhor. Então nós aqui precisamos bater no peito e falar: a começar em mim. Eu preciso começar. Se ninguém mais fizer, eu vou fazer. Se ninguém mais quiser fazer diferença na vida de outro, caminhar com outro, decidir discipular outro, caminhar e crescer com outro, se ninguém quiser, azar dos outros, eu vou fazer. Porque eu entendi a minha missão. Lembra da frase? O discipulado não é o ministério da igreja, o discipulado é a missão da igreja. Então, eu vou cumprir a missão, custe o que custar. Eu vou fazer. Como eu disse, essa é a maior mensagem que eu vou pregar em todo esse tempo. Porque foi para isso que Jesus nos chamou. Foi exatamente para isso. Não mais nada. Coloque-se de pé. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por todas essas mensagens que mexeram conosco, por todas essas mensagens que nos deram um chacoalhão. Senhor Jesus, muito obrigado.
Mas eu te peço, Deus, que essas mensagens não fiquem apenas na nossa mente, mas que elas possam descer para o nosso coração e nós decidimos realmente sermos praticantes de tudo aquilo que a gente aprendeu, de tudo aquilo que a gente viu. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Às vezes a gente é tão cabeça dura, às vezes a gente é tão teimoso. Senhor Jesus, nos ajuda. Eu te peço, Deus, nos guia nessa jornada. Nos guia, Senhor, nessa caminhada diária. E que nós sejamos uma igreja perseverante, uma igreja que aplica essa palavra no dia após dia. Ajuda a gente, Deus. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe as nossas limitações. O Senhor sabe da nossa teimosia. E eu peço, Deus, converte o nosso coração. Converte o nosso coração. Porque nós precisamos entender o que é conversão, que é mudança de caminho, mudança de rota. E após a conversão, aí sim vem o discipulado, vem o desenvolvimento, e aí nós queremos aprender, Senhor Jesus. Faz isso, Deus, nas nossas vidas, nos ajuda nessa jornada, para que nós possamos, como indivíduos, assumir o nosso papel de discípulos, discípulos que fazem discípulos, discípulos que entenderam a missão. Senhor Jesus, nos guia nessa jornada e que nós possamos ser conhecidos como uma igreja que cumpre a missão de Jesus, quer fazer discípulos a todo tempo, a todo instante, testemunhando do Evangelho que cura, que liberta e que salva. Faz isso, Deus, nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém.